Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Estamos em clima de Copa ou não estamos? Olha, eu acho que depois dessa primeira vitória, já estou atrás da minha camisa nova. Essa aqui já está meio antiguinha, já estou atrás da minha camisa nova. Já estou procurando lugar para assistir o jogo na rua. Estou em momento de clima de Copa, porque o Brasil, meus amigos, ganhou de 3-0 da seleção do Haiti, com gols de Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A seleção brasileira está combatendo ali com o Marrocos na liderança, né? Vai depender do próximo jogo do Marrocos para saber quem é que vai terminar em primeiro lugar, a fase de grupos. E seguimos aí, né? Nosso próximo jogo é contra a Escócia, na quinta-feira, 7h30 da noite. Mas, antes de mais nada, vamos comentar sobre esse jogo aqui. E é isso. Vamos embora, siga a pelota. Então vamos lá. Começando a nossa resenha aqui, eu quero dizer que eu achei o primeiro tempo do Brasil assim, um negócio espetacular. Claro que mas a nossa seleção para fazer só 2 gols no Haiti no primeiro tempo é muita pouca coisa. Mas só para fazer 3 gols é muita pouca coisa. Nossa seleção é isso e aquilo. Estou contigo, meu parceiro. Concordo plenamente. Porém, com o que nós temos de material, né, com o que nós temos dentro do nosso clube, dentro do nosso time, na nossa seleção, está de bom tamanho. E tendo em vista também que ainda estamos na fase de grupos, vamos pegar a Escócia, vamos pegar outros times mais complicados, não podemos gastar nossa energia total com o Haiti. Eu acho que a gente precisa passar primeiro por esse raciocínio. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo de pressão total. Foi ataque contra defesa praticamente o jogo inteiro. Alguns momentos o Haiti deu um susto ali, entrou aqui e tal, com não sei o que, tentou fazer uma graça. Mas se a defesa do Brasil não conseguisse parar o Haiti, era melhor a gente voltar logo, para impedir qualquer vexame. Graças a Deus deu tudo certo. No segundo tempo a gente já sofre mais um pouquinho, mas eu falo disso depois, estou no primeiro tempo. Ainda assim, no primeiro tempo, eu reparei que alguns jogadores já estavam com a mesma coisa que eu tinha comentado no último vídeo sobre com o Marrocos, que eu achei alguns jogadores muito ansiosos, muito nervosos, pegava a bola, chutava, pegava a bola, jogava em cima do rival. E eu reparei isso de novo, com Bruno Guimarães e Paquetá. De novo, esses dois jogadores direto tendo dificuldade para fazer uma construção maneira, mais calma, tranquilidade, bola no chão. Pô, teve uma hora que o goleiro do Haiti foi fazer um lançamento, tiro de meta, né? Sobrou a bola pro Bruno Guimarães, se eu não me engano, ele dominou no peito, deu um chutão, sobrou pro Danilo, deu um chutão, sobrou pro Paquetá, deu um chutão, aí depois que veio outro jogador, que eu não me lembro agora se foi do Brasil, se foi da Haiti, que dominou a bola no peito e seguiu o jogo. Então a gente repara assim, os momentos muito nervosos do time. Mas o Paquetá, antes que venham me criticar, o Paquetá no segundo tempo ele melhora muito. Tá? Ainda no primeiro tempo, no finalzinho, ele melhora mais, ele já tem mais calma. Mas no início do primeiro tempo, ali entre os 10, 20, já estava meio nervoso. Ainda estava, né? E a gente vai ter que falar do nome de novo. Eu não aguento mais falar desse jeito, mas eu imagino que agora não vai mais falar, porque, enfim. Rafinha. O Rafinha, ele é um dos jogadores que o Ancelotti gosta, é um dos jogadores de confiança do Ancelotti, mas ele não apresenta um futebol a nível disso, né? Ele não apresenta um futebol que seja nível titular da seleção brasileira. Talvez seja de seleção brasileira reserva, e ainda assim seria o reserva do reserva, pelo futebol que ele está apresentando. Mas ele não pode mais ser titular da seleção brasileira. Entendeu? Porra, gente, desculpa, ele perdeu milhares de gols. Milhares de gols. E oportunidades de gols também. Lançamento para ele, bola para ele na área, enfim, vários. Os escanteios ridículos que ele estava cobrando, enfim. Mas ele se machuca. Né? Ainda no primeiro tempo, depois do segundo gol do Matheus Cunha, ele se machuca. Né, ele sente alguma coisa. A gente já estava ouvindo um furdúncio aí de que ele estava sentindo bolhas no pé, né? Tava com bolha no pé, estava treinando separado e tal.
talvez isso tenha sido uma das causas para ele ter saído. E Deus tirou o Rafinha porque o Ancelotti não conseguiu. Né? O Ancelotti não tem esse culhão de tirar o Rafinha. Então Deus falou, então deixa que eu tiro, meu querido. Eu faço seu trabalho durante um minutinho aqui. Foi lá, ele sentiu, tirou o Rafinha, entrou o Ryan. Assim, enfim, vou falar do Rafinha, do Ryan depois. E falando dos 2 gols, né, que eu falei aqui que ele se machucou depois dos 2 gols, Matheus Cunha, jogador do Manchester United, né, é um nome que a gente ouviu muito pouco aqui no Brasil, mas é um jogador que a gente tem escutado aí nos últimos dias porque ele tem feito boas atuações no United, né? Recentemente o United fez uma sequência de 4 vitórias, e ele foi um dos responsáveis com gols, assistências e tudo mais. Matheus Cunha é um jogador muito completo, né? Mas ele não é um atacante 9 de ofício. Portanto, ele tem poucos gols, né? Eu acho que com esses 2 gols que ele fechou, ele tem 4 gols no total, sendo camisa 9 da seleção brasileira. Então isso é muito pouco para um camisa 9. Né? Isso é muito pouco. Mas por quê? Porque ele não é um 9 Ronaldo, que nem o da camisa que eu estou vestindo aqui. Ele não é um 9 Ronaldo. Ele é um jogador, um falso 9 ali. Ele sempre está ali na frente, mas volta, ajuda na construção e depois que ele entra. Então ele é um jogador assim, não matador. Ele é mais construtor e nas horas vagas matador. E ele fez esses 2 gols, claro. A partida do Matheus Cunha, se ela fosse feita com uma Alemanha da vida, com uma Holanda que está jogando agora, com, enfim, outras seleções que a gente vai pegar em algum momento e vai se complicar possivelmente, seria uma partida completamente diferenciada, era algo diferenciado, é um cara que pode ser considerado craque por fazer numa seleção com jogadores bons, difíceis e tudo mais. O Haiti é uma seleção de jogo-treino, praticamente. Não é uma seleção de respeito, obviamente, mas ela está em último colocado no ranking da FIFA. Um dos últimos, na verdade. Então, é uma seleção que a gente não pode falar, o Matheus Cunha, por exemplo, quer ver um exemplo? Se o Rafinha fizesse essa partida da vida dele contra o Haiti, a gente não pode usar de parâmetro contra o Haiti e querer colocar o Rafinha contra uma Holanda, como uma França, como uma Alemanha. Não pode, não tem condição. Não tem condição. Haiti é Haiti, Escócia é Escócia, Holanda é Holanda, Alemanha é Alemanha. Cada coisa é uma coisa, não tem nada a ver. Né? Jogo é jogo. Então, o Matheus Cunha ele foi bem, claro, não estou aqui para jogar água no chope, não. O Matheus Cunha foi muito bem, atuou muito bem. Foi uma partida fora da curva, mas é isso que eu estou falando. Eu gostaria de ver essa partida que ele jogou em outras seleções. E eu venho aqui comentar sobre um jogador que está ganhando meu coração. Aliás, ele já tinha meu coração. Porém, agora ele está ganhando cada vez mais. E eu preciso comentar sobre a partida dele, que é o Vinícius Júnior, um dos autores dos gols, né? Desculpa, o terceiro gol. Pronto, simplificar mais, né? O terceiro gol foi do Vinícius Júnior. O primeiro gol da Copa do Brasil foi do Vinícius Júnior contra o Marrocos no empate. Então a gente precisa valorizar um pouco mais esse cara, porque ele está jogando muito. Não é só um gol que ele faz, é um gol e várias jogadas espetaculares, assistências, passes inimagináveis, corre pra cacete, dribla pra cacete, entra dentro da área, e pau e pedra e tal, que não sei o que. É um jogador que eu prefiro dar um destaque aqui mais do que qualquer outro, tá? Mais até do que o Matheus Cunha, porque eu acho que o Vini jogou uma partida digna de Copa do Mundo. E a gente comenta muito durante o ano passado e um pouco antes da Copa, esse ano ainda, a gente falou muito sobre o Vini não ser o Vini do Real Madrid na seleção brasileira. E agora, torcedor, o que você acha? Qual que é a sua opinião? O Vinícius Júnior, hoje, na seleção brasileira, com esses 2 jogos de parâmetro, é realmente o Vinícius Júnior do Real Madrid? Entra aquele mesmo argumento que eu vim falar aqui para vocês. Comparar a partida que ele fez com o Haiti com outra seleção são 2 coisas diferentes. Porém, ele fez partidas muito parecidas com a do Marrocos, por exemplo. A partida que ele fez com o Haiti foi 30 vezes melhor do que contra o Marrocos. Por quê? Porra, do lado do Vinícius Júnior tinha um Hakimi só. Então, ele fez uma boa partida contra o Marrocos.
uma boa partida além do gol, um golaço. E agora ele faz uma partida espetacular, por conta da marcação, óbvio. Se ele tem liberdade, ele vai jogar muito do jeito que ele sabe, e é isso. Então, eu queria dar esse destaque dos dois tempos pro Vini. Jogou muita bola. Tá de parabéns, eu tô gostando de ver. Vai ser o nosso Jairzinho aí. Nosso furacão da Copa, furacão rubro-negro. Falando do segundo tempo, é muito difícil falar, porque o segundo tempo é meio morno, assim. É, o Brasil não ataca mais, ataca muito pouco assim no contra-ataque. O Ancelotti faz algumas mudanças, né? Entra o Gabriel Martinelli, entra o Ryan, entra o Endrick, enfim. Depois, lá pro finalzinho, entra o Danilo do Botafogo. Então, muita pouca. Essas mudanças fizeram muita pouca diferença, assim. O Martinelli já fez mais, eu gostei mais da entrada do Martinelli. Porque a velocidade que ele tinha, a velocidade que ele entrou no segundo tempo, foi muito parecida com a velocidade do Vini. Claro que não tem como comparar, mas a velocidade do Vini foi muito parecida com a do Gabriel Martinelli. E eu gostei de ver. Ele tem essa função de ir subir, né, dessa marcação, subida e descida. Eu gostei de ver o Martinelli jogando. E o Arrayan entra no. Eu falei que o Arrayan entra no segundo tempo, né? Desculpa, ele entra no primeiro tempo, substituindo a Rafinha. Mas eu achei ele muito apagado, assim, eu achei ele muito tímido. Né? Pelo que eu vi ele aqui no Vasco da Gama, né? Pô, várias outras partidas aí que a gente pode dizer, contra, por exemplo, o Fluminense na Copa do Brasil, contra o último jogo dele, se eu não me engano, foi com Portuguesa, no Carioca, jogou muito, porra, Portuguesa, tá, beleza, mas eu tô dizendo assim, da característica dele de jogar, de puxar essa bola para dentro, partir para cima do cara e usar a força, a gente não viu isso nele, né? Mas é um jogador espetacular, ainda tem muito que provar. É a primeira partida que ele entra na Copa do Mundo. Então, vamos com calma, também eu entendo isso. Início de Copa do Mundo para ele, a primeira Copa do Mundo, a primeira vez que ele entrou. Então, tudo isso tem uma mística. E, claro, a gente não sabe o que o Ancelotti instruiu para ele fazer também, né? Então, ele pode ter instruído o Ryan de fazer uma coisa que ele não está acostumado, portanto, tem uma atuação média, né? Média. E jogadores que foram no primeiro tempo mais ou menos vão bem no segundo, como o Paquetá. O Paquetá vai muito bem no segundo tempo. No finalzinho do primeiro tempo ele vai bem. E no segundo tempo ele também foi muito bem. Gostei da partida do Paquetá. Fez o que ele sabe fazer, de melhor. Né? Endrick entra, meus queridos. Finalmente. Finalmente. Eu tô dizendo, cara, Deus foi assistir esse jogo. Deus escutou, Deus é brasileiro, escuta isso, cara. Deus é brasileiro, Deus escutou a gente com o Rafinha e tirou o Rafinha de campo. Deus escutou a gente com o Ryan e Hendrick e os dois entraram. Deus é bom, cara. Escuta a voz da razão, entendeu? Hendrick entrou bem. Eu gostei da entrada do Hendrick, ele fez o que ele pôde ali para tentar participar. Chegou a fazer um gol, mas foi anulado, né? Estava impedido, realmente estava. Passe do Ryan, inclusive, eu acho que ali poderia fechar um outro roteiro aqui para falar dele. E é isso. O final de tudo é que eu gostei da partida do Brasil, ainda mais no primeiro tempo. No segundo, o Brasil perde velocidade, perde intensidade, perde a marcação pressionando ali em cima. O time fica um pouco mais organizado taticamente, assim, os jogadores que eu não sei, um estava na ponta direita, outro estava no meio, aí o que estava no meio vai para a ponta direita ou vai para a ponta esquerda, do nada estava mudando, principalmente ali no ataque, direto mudava. Então acabou meio que desorganizando, né, taticamente, mas 3-0, meus queridos. Estamos na Copa do Mundo, estamos aí, estamos ativos, estou gostando de ver do Brasil. Na Escócia, mesmo padrão, mesma tranquilidade para ganhar do jogo, é para ganhar bonito, e depois vai começar a pedreira e a gente tem que se preparar. Brasil é Brasil, são coisas diferentes, a gente tem que entender que a única camisa que tem 5 estrelas é a nossa. Então é isso, eu termino o vídeo por aqui, eu volto aqui para falar do jogo com a Escócia. Eu fiz um curta hoje falando sobre as notícias do futebol carioca, que está rolando várias coisas aí nos bastidores enquanto está rolando essa Copa, mas hoje os vídeos estão dedicados somente a vídeos da Copa do Mundo, então eu não vou parar para fazer vídeos sobre os cariocas, tá? Os cariocas vão ficar com os curtas mesmo, resumido do resumão,
E mais para frente eu faço um acumulado, talvez, para falar tudo o que aconteceu nesse tempo, um pré-brasileirão, segundo turno. Tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada durante esse tempo de Copa do Mundo, que está saindo muito conteúdo maneiro, a gente está crescendo cada vez mais. E claro, esqueci de comentar logo no início, muito obrigado pelos 82 inscritos, tamo junto sempre, meus amigos. Olha, esse canal promete muito, eu prometo muito para vocês da gente crescer junto, vai ser muito maneiro, muito obrigado, né? A gente vai seguindo aí nessa caminhada. De novo, se inscreve, deixa o like, compartilha aí com a galera que gosta de futebol. Espero que eles gostem dos meus comentários. E é isso, tamo junto, partiu Hexa. Tchau, tchau.